Gente, o Congresso deve pedir ao Supremo Tribunal Federal o adiamento do prazo para chegar a um consenso com o Executivo sobre a desoneração da folha de pagamento. E Marília Ribeiro vai trazer as atualizações a partir de agora. Marília, há pouco a gente estava falando sobre possibilidade de um acordo. Agora o movimento já é outro. Por quê, hein? Conta aí pra gente. Bem-vinda. Oi, Evandro, obrigada. Boa tarde a você e todos que estão acompanhando aqui o 3 em 1 da Jovem Pan. Evandro, acontece que ontem o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo e o Congresso Nacional teriam chegado a um acordo sobre a compensação da desoneração da folha. Pouco tempo depois, aqui no Senado Federal, o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, e é relator também do projeto que está tramitando aqui na casa sobre a desoneração da folha, afirmou que o governo e o Congresso Nacional devem pedir ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação do prazo que foi dado pelo STF para que o governo e o Palácio do Planalto, e o Congresso Nacional pudessem chegar a um acordo sobre a compensação da folha, da desoneração dos 17 setores e também dos municípios com até 156 mil habitantes. E a expectativa aqui no Senado Federal, Evandro, é para uma fala do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para saber o que ficou acordado, se teve acordo ou se não teve acordo. Vale a gente lembrar aqui que esse prazo do STF, ele já se encerra nesta sexta-feira, dia 19 de julho. Esse prazo foi dado pelo ministro Cristiano Zanin em abril. Também o governo chegou a apresentar uma medida provisória que limitava o uso do PIS e COFINS para poder compensar, só que empresários e parlamentares acabaram rejeitando e o Congresso Nacional acabou devolvendo essa medida provisória e hoje o governo e o Congresso acabam travando uma batalha para poder encontrar uma solução para os setores que precisam dessa resposta. Aí agora o que vai acontecer, Evandro? Ou esse projeto vai ser votado hoje, ou ele vai ficar mesmo só para o segundo semestre, quando os parlamentares retornam do recesso parlamentar, que já começa nesta quinta-feira, dia 18 e dia 19, já encerra o prazo do STF. Evandro, então aqui nós estamos aguardando o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, falar. Qualquer novidade, eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Marília. É só gritar a gente aqui. Vamos fechando a câmera, que eu já quero conversar com o Gustavo Segre sobre esse tema, porque ele é bastante crítico, né, sobre a possibilidade de se chegar a um acordo ou não. Havia esse caminho hoje, Gustavo Segre, mas agora eles estão pedindo um prazo maior. Você mesmo apontou aqui no 3 em 1 há alguns dias que esse prazo já estava acabando e que tanto o governo federal quanto o Congresso ficariam sem saída. E agora eles tentam, então, discutir com o STF uma maneira de poder manter o assunto de pé e tentar salvar a história toda, que já começou bem mal. Começou muito mal, Evandro, mas a minha análise teria a ver com essa questão dos prazos. O STF, depois de um toque de campainha que fez o Poder Executivo pedindo que considere a possibilidade de inconstitucionalidade, o STF acatou. Falou, isso aqui é inconstitucional. A dúvida sempre que fica é porque esse pedido não foi feito lá no começo. No ano passado, final do ano passado, início desse ano, não. O Poder Executivo esperou que o Congresso derrubasse o veto e aí foi e tocou a campainha do STF. Aí o STF decretou, por uma decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin, que era inconstitucional. Mas, porém, entanto, essa inconstitucionalidade poderia ser aplicada só no ano que vem e deixaria nesse ano do jeito que está, desde que o Poder Executivo e o Poder Legislativo consigam ter um entendimento para onerar o que está sendo desonerado. Em outras palavras, me traga a receita adicional, fora que vocês estão tendo hoje, para compensar a desoneração que vocês estão pedindo, que é inconstitucional, mas mesmo assim, esse ano, vamos fazer de conta que não é. Aí, em 60 dias, o Congresso e o Poder Executivo não conseguiu chegar a lugar nenhum. Então agora o Poder Executivo vai pedir mais 60 dias para o Supremo Tribunal Federal. Dá a sensação de que o Supremo Tribunal Federal está trabalhando como uma agência do próprio Poder Executivo. Se precisa mais tempo, bate a campainha de novo e o Poder Executivo conseguirá, através do STF, o que ele quer. Não me parece que funcione assim. A divisão dos três poderes é uma divisão de três poderes. Não tem que trabalhar um junto com o outro e muito menos um para ajudar o outro. Mas continuo pensando... Preços de transferência, tem aí uma possibilidade de arrecadação muito importante, o governo não está vindo. Essa questão não está sendo debatida. E a outra circunstância é, vamos de novo,
Não seria mais fácil que essa compensação não seja a partir de uma arrecadação e sim de uma diminuição das despesas? Poderia, mas o governo não entende, não sabe e não quer saber o que é gastar menos. Ô Felipe Monteiro, essa análise do Gustavo Segré é interessante. É como ele menciona que o STF trabalharia como uma espécie de agência do governo federal, ou seja, o negócio apertou, o governo precisa tentar resolver uma situação porque não conseguiu cumprir prazo, recorre lá ao Supremo Tribunal Federal. Você concorda com ele? Eu não concordo com o Segré, não. Eu até entendo as críticas de algumas pessoas em relação à judicialização da política e à politização do judiciário. Mas não é o caso nesse processo de desoneração da folha de pagamento. É bom lembrar que existe um princípio constitucional que tem que ser respeitado pelo Poder Legislativo ao fazer projeto de lei. Quando você cria projeto de lei que aumenta a despesa, você é obrigado a mostrar de onde vem a receita para cobrir esse rombo. E o projeto de reoneração da folha aprovada pelo Congresso não apontou o impacto orçamentário da medida. É bom lembrar, Segré, que inclusive quando teve aquela decisão do piso da enfermagem, o mesmo critério foi utilizado pelo STF. O Legislativo resolveu aprovar uma lei que aumenta o piso da enfermagem, mas não falou de onde vinha o dinheiro. Aí voltou o projeto para o Congresso para tentar negociar com o Executivo de onde vem o dinheiro para cobrir o rombo. Então é natural na democracia que haja essa válvula e que haja essa possibilidade. Senão, o Legislativo pode fazer projeto de lei atrás de projeto de lei, criando despesa, criando um problema para o Executivo e criando um problema para as contas públicas que você sempre defendeu que era problemático, né? E, só para terminar, Cine, que eu acho importante, o valor estimado da remuneração da folha de pagamento chega a 27 bilhões de reais. 27 bilhões de reais. Foi um estudo levantado pela Receita Federal. Ou seja, é 10% do déficit que o Brasil está hoje em dia. É um negócio considerável. Tem que ter indicação do recurso. E faz parte da democracia o Poder Executivo e o Legislativo sentarem e negociarem a fim de chegar a um denominador comum. Por favor, Segré, vai lá. Como você estava sendo mencionado, eu vou abrir mais um espaço para você. Muito obrigado, Evandro. Essa lei não foi uma lei nova, foi uma prorrogação de uma lei que já estava. Foi feita em 2011 pela própria Dilma Rousseff, ou seja, o mesmo governo que hoje planteia que isso era inconstitucional foi quem projetou e aprovou a lei em 2011. Mas, deixando isso de lado, eu poderia, com muita humildade, indicar que se o governo, são 17 bilhões segundo o ministro Haddad, PP, não são 27. Segundo o ministro, eu estou tomando a fala do ministro, 17 bilhões. Mas se for 17 bilhões é o que está sendo perdoado para uma empresa de telecomunicações. 4 bilhões é o que foi perdoado de multas para aquelas empresas que aceitaram ser corruptas e que não têm dinheiro. Então a AGU diminuiu porque não tem dinheiro. 4 bilhões. Tem mais um monte de bilhões aí que estão saindo para um monte de gente amiga, conhecida do governo. Poderia tranquilamente reonerar disso. Por que precisaria outra reoneração? Não, para de dar dinheiro para quem quer que seja, pelos motivos que cada um possa entender que tenha, e com isso você resolveu os 17 bilhões. Apenas com uma empresa de telecomunicações que está recebendo beneplácitos, dá 17 bilhões. Com isso já resolveu toda a parada. Pepe, rapidinho, porque eu preciso também ouvir o Cândido. Brevemente. Primeiro é o seguinte, o segredo, a desoneração da folha atinge os 17 setores e as prefeituras. Os 17 setores realmente são 17 bilhões de reais, mas as prefeituras, 10 bilhões de reais. No total, são 27 bilhões de reais mesmo. E só um ponto, corrigindo você, que eu acho que é importante, né? A lei foi aprovada no governo Dilma e tinha prazo de validade. Inclusive, quando o Bolsonaro aprovou a boa reforma da Previdência, parte do valor da reoneração da folha de pagamento iria para sustentar o sistema de previdência social do Brasil. Só que os deputados e os senadores resolveram atirar e matar e assassinar a reforma previdenciária do Bolsonaro, como se fosse isso uma tal pauta-bomba que está aí para vocês verem. Alan Gani. Tem dois pontos aí. O governo, ele sabe que se mantiver este ano a desoneração da folha,
há uma renúncia fiscal de 27 bilhões de reais e ele precisa cumprir porque a lei de responsabilidade fiscal, tão desconfigurada durante anos, ainda vale algum pedaço da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o governo precisa cobrir este rombo de 27 bilhões de reais. Como o Segré falou, poderia ter várias medidas do lado do gasto público, mas evidentemente que o governo não quer mexer nessas medidas, como desindexação dos benefícios previdenciários, acabar com os mínimos constitucionais de saúde e educação, entre outras medidas. Portanto, todas as medidas para compensar os 27 bilhões de reais vão do lado da arrecadação, que também são medidas extremamente impopulares, como aquela que limitava o uso do abatimento do crédito do PIS/COFINS para abater outros impostos, como a possível tributação do aumento de 1% da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, são medidas corretivas que acabam onerando praticamente toda a sociedade. E é por isso que há muita resistência. E aí, em relação à questão do Supremo, o ponto é, se fosse uma questão técnica desde o início, o governo nem teria tentado via Congresso Nacional. Falado, olha, tem uma inconstitucionalidade nisso e vamos acionar o Supremo Tribunal Federal. Até tem um mérito nisso, mas não. Inverteram o processo. Primeiro foram no Congresso Nacional, aí compactuaram com o jogo do Congresso Nacional. Aí perderam no Congresso Nacional, aí o presidente Lula vetou, aí derrubam o veto, aí depois insistem com uma medida provisória. Aí quando viram que não dava mais certo nenhuma estratégia, o que eles tentam? Eles vão com a cartada final no Supremo Tribunal Federal, que há um alinhamento hoje de pautas orgânico entre Supremo e governo. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou agora há pouco sobre o prazo para um consenso da desoneração da folha de pagamento e disse que a Fazenda tem um texto, está negociando com os senadores. Haddad também disse que o orçamento para 2025 deve ser o melhor dos últimos 10 anos. Vamos acompanhar. Nós chegamos a um texto já confortável para a Fazenda e estamos negociando com os senadores, que é quem tem que aprovar a compensação. Desde que feche a compensação, né, então nós temos que fechar um número. Esse é o nosso problema, é fechar o número. Porque como a escadinha da reoneração é de 4 anos, eu tenho que ter um conjunto de medidas que compense esse número. E aí nós vamos ter um céu de brigadeiro, nós vamos ter tranquilidade para concluir a execução orçamentária desse ano e dos próximos, em estabilidade. Nós vamos, se tudo correndo como está previsto, nós vamos apresentar um orçamento dia 31 de agosto muito confortável, talvez o melhor dos últimos 10 anos. Felipe Monteiro, o ministro da Fazenda confiando num céu de brigadeiro. E você? Se o parlamento ajudar o governo federal a atingir o tal superávit primário, realmente terá o céu de brigadeiro, né? Mas o que eu fico impressionado é que o governo Lula é um governo que insiste nesse dogma dos liberais, esse dogma da direita, não é? E eu não vejo o Gani e o Segré concordando e apoiando o governo, né? A única pauta do governo... Aonde o governo compra a ideia liberal? Da onde você tirou isso? A única pauta do governo Lula é o tal superávit primário. O que você mais vê é o Haddad indo até o Congresso pedindo para não aprovar legislação que aumente o custo da máquina pública, que diminua a arrecadação. Então, a única agenda do governo federal é uma agenda liberal de direita. Então, o governo Lula é um governo de direita, sim. Pare de achar que o governo Lula é um governo de esquerda. Um país como o Brasil, em desenvolvimento, tem que buscar redução da desigualdade social e crescimento econômico. Não é nesse discursinho que nem agrada o Gani e nem o Segré, que são pessoas que defendem o tal arroxo fiscal, que defendem o tal superávit primário, que ele vai ter apoio para defender a medida dele. Infelizmente, você vê o Haddad e o governo Lula de 4 para o Congresso Nacional, atrás de algo que nenhum país do mundo tem. O déficit fiscal, o superávit primário e déficit fiscal zero. Isso não existe em lugar nenhum do mundo.
Que chá que você tomou antes de vir para cá, para esse programa? Chá de boldo. Chá de boldo? Tinha alguma outra coisa no chá ou não? Mas por quê? Não, porque a tua fala, ela é completamente desconectada dos fatos e do discurso. Primeiro, em nenhum momento o governo, no seu discurso, não estou nem trazendo fatos, depois a gente vai para os fatos, Filipão, mas no seu discurso, em nenhum momento, aliás, antes das eleições, inclusive, houve uma sinalização de comprometimento com o superávit primário, o gasto público. Não! Ao contrário, o presidente Lula diz que investimento, que gasto é investimento, que tem que gastar mais, que o mercado financeiro fica olhando só para superávit primário, que tem que cuidar dos mais pobres. Então, para começar, o próprio discurso do presidente é nessa linha. Se a gente pegar o discurso do Fernando Haddad, é menos radical do que o discurso do presidente Lula, mas ele também tolera mais gastos públicos. Agora vamos para os fatos. PEC de transição foi um escândalo, 180 bilhões de reais. Acabaram com a tão regra querida, não estou falando de Bolsonaro, estou falando desse governo. Vem trazer o Bolsonaro, estou falando do governo. Estou falando desse governo. 180 bilhões de reais na PEC de transição. Aonde tem austeridade fiscal, Filipão? Mais do que isso... Você não está contando a história toda. Mais do que isso, abandonaram o teto de gastos. Ainda bem. Que aí sim era uma medida liberal ortodoxa apoiada pelo mercado, pela maioria dos economistas liberais, por todos os economistas liberais. Abandonaram. Fizeram uma regra onde, na largada, você pode gastar a inflação mais 0,6%. Você tem um gasto acima da inflação, um aumento de 0,6% na largada, cheio de exceções. E que, nesta nova regra, muito mais frouxa que a regra anterior, já não há o cumprimento das metas fiscais, já antecipação de receitas. Aonde, Filipão, Filipão, aonde me dê um fato concreto onde houve uma medida de austeridade fiscal? Não tem. Monteiro, vai lá, apresente seu argumento, depois eu vou abrir um espaço aqui para o Gustavo Segré e na sequência a gente vai seguir para outro tema, senão a gente vai passar o programa inteiro com vocês discutindo isso aqui. Vai lá, Monteiro, e depois uma das coisas que me deixa estarrecido nesse programa é o Gani colocando a culpa da PEC da transição no governo atual. Todo mundo sabe que durante as eleições foi feito um pacto civilizatório entre Bolsonaro e Lula para colocar o Bolsa Família em R$600. E isso gerou 170 bilhões de reais. Não foi só o Bolsa Família, pelo amor de Deus. 170 bilhões de reais. Bolsa Família não custa 170 bi. De aumento, vê aí direitinho. Não, Bolsa Família não custa 170 bi. Pode ver aí, procura dar um Google aí que você vai ver. Então você erra quando você faz a análise dessa forma. E outro ponto importante também, que eu acho impressionante, né? Quando você pega o exemplo do mundo todo, qual o país que mais cresceu no mundo? A Índia. A Índia cresceu como? Com o Estado investindo na economia. A Índia, por exemplo, renasceu a indústria automobilística. Isso fez a China crescer a níveis de 8% Os países mais ricos do mundo têm menos Estado, têm mais liberdade econômica. Pega o índice da liberdade econômica da Heritage Foundation. Deixa eu falar. Eu sei que você tem esse autoritarismo que parte da direita gosta, né? Mas deixa eu acabar de falar, Gani. Então, a Índia, que é um exemplo de país que gasta dinheiro, cresceu, será a terceira maior economia do mundo em 2027, tem que ser um exemplo do Brasil. Cresceu com o Estado investindo e incentivando a indústria local. Nenhum país do mundo cresce sem investimento e sem gasto do Estado. Gustavo Segré, vai lá. Vamos lá, para concluir. Felipe Monteiro, você trabalhou muito com Ciro Gomes. E Ciro Gomes defende, inclusive eu vi há pouco tempo uma entrevista com ele dizendo que sempre, em todas as administrações que ele fez, sempre teve superávit fiscal. Deveria ouvir mais o Ciro Gomes. Mas essa colocação que você indicou de investimento, eu concordo. O Estado poderia investir, mas para investir ele precisa gastar menos, porque agora o que está fazendo é gastar, funcionalismo público, despesas que já tem comprometidas, cada vez engessa mais o seu orçamento e aí ele vai ficar sem dinheiro para gastar.
Traduzindo para uma família, não é a mesma coisa pedir um empréstimo para pagar a conta de luz, de energia, que pedir um empréstimo para colocar energia solar e cada vez pagar menos conta de luz. O que o governo está fazendo é pegar dinheiro que não tem para pagar conta de luz. Por isso que ele não consegue investir em energia solar.